É isso aí, hoje tem coluna com a Rosiane Carvalho aqui no nosso primeira edição. Vou matar a saudade aqui de participar de manhã também, Rose. Seja bem-vinda conosco, tudo bem? Bom dia. Obrigada, querido Rafael. Bom dia para você, bom dia, Tiago. Bom dia para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Band News. Saudade também de interagir com eles e trazendo informação que é crucial para a nossa região e para a nossa condição de vida. O Orlando acabou de tratar aí na coluna dele sobre essa fumaça que nos entorpece. Rosiane está de volta aqui conosco de manhã, porque hoje, agora há pouco, um pouquinho mais cedo, nós tivemos a participação da Rosiane no programa Fala Ministra, com a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e de Mudança do Clima. E são assuntos muito sensíveis aqui para a nossa região, então a informação é quentinha para você acompanhar, falando sobre BR-319 e sobre a exploração de minério, de potássio aqui na nossa região. A gente vai ouvir então aqui a pergunta que foi feita pela Rosiane, representando a Rede Difusora de Rádio, a Difusora do Amazonas e a Band News Difusora, para a ministra Marina Silva. Vamos ouvir a resposta de Marina Silva e aí a gente traz aqui o comentário também em relação a isso. A gente vai ouvir então a partir de um segundinho da ministra para a gente ir ainda a Manaus com a Rosiane Carvalho, que já nos espera lá da Rádio Difusora do Amazonas. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra Marina Silva, a senhora e o presidente Lula estiveram na semana passada aqui no Amazonas numa agenda anti-seca. E 2 pontos foram tratados. A BR-319, que a senhora respondeu há pouco, como promessa, como garantia do presidente Lula, e ele também falou sobre a exploração de potássio num local onde vivem indígenas Mura e ocorre um licenciamento que os atropela de forma brutal. Eu lhe pergunto, mesmo no momento de emergência climática, por que não somos capazes de propostas para além dessas que são altamente prejudiciais, riscos de degradação à floresta e à vida dos povos originários? Na sua resposta anterior sobre BR-319, a senhora citou a 163, que é apontada também por pesquisas, inclusive da Universidade Federal do Pará, como fator de degradação após a sua conclusão, aumento da temperatura, aumento do calor, baixa da umidade, também desmatamento. Então, como fazer com que esta BR-319 não vire uma nova 163? De fato, a 163, como não foi cumprido aquilo que havia sido estabelecido, hoje a margem que não foi criadas as unidades de conservação está inteiramente degradada. Eu passei recentemente na BR-163 e pude verificar quão acertada foi a decisão do Ministério do Meio Ambiente de criar unidades de conservação ao longo da BR. Do lado que não foi criada essas unidades de conservação, em que era dito pelos estados, pelas prefeituras, de que ia manter a floresta, isso não foi cumprido. Portanto, essa curva de aprendizagem deve ser aplicada a 319. Por isso que eu estou dizendo, a 319 é uma estrada complexa no coração da Amazônia, não pode ser feita de qualquer jeito, sob pena de aumentar a degradação e a destruição da floresta, que vai ser um prejuízo para a floresta, mas principalmente para as pessoas que já estão vivendo o Rio Seco, como nós tivemos a oportunidade de verificar nas regiões em que foram visitadas pelo presidente Lula. Então, o esforço que precisa ser feito é de que a gente possa mudar a prática em relação ao uso dos recursos naturais, e desmatamento zero é fundamental. A questão da exploração de potássio é um licenciamento que está sendo feito pelo Estado, uma avaliação. Houve uma consulta ao IBAMA pelo fato de termos ali a incidência de povo indígena, e isso tem que ser considerado. Existe um protocolo que é estabelecido para a consulta prévia informada dos povos indígenas, e esses protocolos têm que ser cumpridos. A gente está vivendo cada vez mais exigências que são de natureza econômica, mas elas não podem se sobrepor às exigências de natureza ambiental. Enquanto que um ganho econômico pode ter um benefício, se não for feito corretamente, esse benefício será de curtíssimo prazo, desencadeando processos sistêmicos que são altamente prejudiciais à agricultura e à dinâmica produtiva do país como um todo, inclusive a questão de geração de energia. Nesse momento, nós sofremos o risco de ter
perda hídrica que comprometa os sistemas energéticos do nosso país. É disso que se trata. O Brasil é um país vulnerável. No caso da exploração de potássio, é a mesma coisa. Tem que considerar os povos indígenas, fazer consulta prévia informada e, a partir daí, é que se tomará uma decisão. O órgão federal, quando ele instado, ele se pronuncia naquilo que são as suas competências, que são competências supletivas por sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Muito bem. Está aí, então, a participação da Rosiane Carvalho no Bom Dia Ministra, que hoje foi feito com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Geralmente a gente tem esses programas sendo feitos pelo próprio governo federal, né, pela EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, e aí eles convocam jornalistas de várias regiões. A Rosiane tem participado constantemente representando a Difusora do Amazonas, e hoje foi com Marina Silva. E esse assunto é muito importante, inclusive ele está em evidência, né? Bastante em evidência, Rosiane Carvalho, porque recentemente o presidente Lula, aqui no Amazonas, disse que o governo federal ele vai se mobilizar e vai acelerar, inclusive, as discussões e debates em torno da recuperação da BR-319. Nas palavras de Lula, a BR não tinha a mesma importância que tem agora com o Rio Madeira vazio. Foi inclusive essa a expressão que ele utilizou em relação ao isolamento. Disse ele que não pode haver a possibilidade de uma capital como Manaus ficar isolada, como Boa Vista ficar isolado. Então, para ele, a BR-319 ganhou uma outra importância a partir agora do que nós temos enfrentado com a seca no Rio Madeira, que faz a ligação entre Porto Velho e Manaus. E isso deve ser, infelizmente, cada vez mais constante. Mas, ainda assim, a gente ouve, nas palavras da ministra Marina Silva, cautela em relação à recuperação da BR. E precisa responsabilidade de todos, muito cuidado em relação a uma obra, as duas questões que são tratadas nessa resposta da ministra, a BR-319 e também a exploração de potássio em Autazes. Embora a compreensão das pessoas a respeito desses temas seja completamente deturpada, enviesada em função da desqualificada cobertura da mídia local e também da intenção, né, da intenção do poder político de atender apenas os interesses do poder econômico na região, a BR-319 é sim um foco de desmatamento, ela fica no coração da Amazônia, ela tem ali a possibilidade, só de se falar em BR-319, já aumenta a especulação de grileiros, derrubada de árvores, essa fumaça que nós respiramos, já experimentamos essa fumaça há alguns anos e agora o Brasil todo a experimenta. Muito desses focos estão no entorno da BR-319 e desses ramais e das estradas estaduais também que estão colocadas em seu entorno. Ela é altamente degradante. Nós estamos vivendo num momento de emergência climática. Todo mundo aqui está sentindo na pele, ainda que não compreenda em detalhes o que isso significa, você percebe que o calor que nós sentimos hoje em nada se compara ao calor que nós experimentamos, que sempre foi altíssimo desde a nossa infância, na nossa adolescência, há anos atrás, né? Há anos atrás. E esse é só o início do que pode acontecer, né? O calor que nos espera, né, nesse pé do acelerador que nós colocamos na degradação do planeta, isso é só o início, pode aumentar ainda mais. Aumentou no ano passado, a gente viu altas temperaturas de 1,5 graus. Manaus esteve entre as cidades com maior temperatura, dias seguidos de calor do mundo. E nós estamos vivendo essa realidade de aumento de calor. Então, a BR-319, a sua obra, traz esse impacto, para além da fumaça, do aumento da temperatura e também o uso desordenado do solo tem causado impacto também nos rios. Há estudos, a ciência já comprova isso. Negar a ciência, negar a crise climática tem nos trazido esse prejuízo. Hoje, na entrevista, a Marina Silva, ministra de Meio Ambiente, lembrou que se a gente tivesse tomado algumas ações lá em 1992, quando teve o Eco 92 no Rio de Janeiro, os cientistas, os ambientalistas alertaram e ninguém ouviu. Né, como tem ali o trecho bíblico de Noé, né, ninguém ouviu, a consequência veio. Nós estamos vivendo agora. O que nós estamos vivendo já não pode mais ser superado. O que nós podemos fazer é diminuir o que está por vir.
Essa é a grande realidade e as pessoas precisam ser alertadas. Infelizmente, isso não está sendo tratado por ninguém, nem mesmo no meio de uma campanha eleitoral e uma série de promessas que tem a ver com a vida das pessoas. Rafael, esse é um ponto. Eu sei que você quer falar alguma coisa, volto depois para falar da BR-319 e da Potássio também. Eu queria comentar que lá em 92 a Marina Silva cita a COP, né? Ela cita a reunião do clima, e aí a gente teve governo Itamar Franco, a gente teve governo Fernando Henrique, dois governos Lula, a gente teve governo de Dilma Rousseff, de Michel Temer, de Jair Bolsonaro, e durante todos esses anos essa questão foi negligenciada. E agora a gente está vivendo esse tipo de situação extrema. E sobre a BR-319, o que você falou é muito verdade, né? As pessoas às vezes pensam o seguinte: ah, não, mas se fizer vai ter a fiscalização de uma maneira que possa e tudo mais. Só que é preciso muito cuidado e muita responsabilidade, porque infelizmente a gente vive uma realidade de pessoas que estão completamente inconsequentes com o que reserva o futuro. Por exemplo, ah, mas vão queimar mesmo? Gente, atearam fogo no INPA outro dia. Como é que não vão tentar atear fogo para benefício próprio, por exemplo, ao longo de uma BR-319? E aqui eu não estou dizendo que não tem que sair a BR, não, mas tem que ser feito com muita responsabilidade, porque, de fato, infelizmente, a gente vive uma realidade onde tem muita gente que quer se dar bem e não pensa nas consequências futuras. Inclusive, esse calorão, essa fumaça toda, são consequências que lá atrás foram alertadas, ou seja, o futuro já chegou em relação a isso. Então, tudo isso é muito perigoso e exige muita responsabilidade e cautela mesmo. Não tem um ponto de fiscalização do IBAMA, do ICMBio e nem da Polícia Federal no sul do Amazonas, onde é o local que a BR-319 provoca todo esse alvoroço de derrubadas de árvores anos após ano. Então, assim, não tem como assegurar isso. Sabe, Rafael, né? Como é que você vai colocar a sua filha numa piscina se ela ainda não sabe nadar? Se não tem o salva-vida perto, se você não estiver perto, sua mulher não estiver perto. Quem é que vai colocar? Você colocaria seu filho? Então, assim, é uma metáfora, mas a gente precisa entender que uma obra desta natureza, numa região que não tem um posto do IBAMA, da Polícia Federal, do ICMBio, é irresponsável só para começar a conversa. Claro que tem outras questões muito mais complexas, mas isso é frequentemente escamoteado da população. Você imagina se todo esse alvoroço político é mesmo pelo bem da população, Rafael? Se tivesse toda essa preocupação, a gente teria deixado tantas pessoas morrerem sem oxigênio aqui nessa cidade, né? A gente teria, as pessoas teríamos deixado e deixamos frequentemente ainda este ano, as pessoas passando necessidades na seca, na cheia, embora esses sejam eventos sazonais. Então, assim, não existe isso. Assim. Geralmente, frequentemente, são interesses econômicos. Quem vai economizar mais, quem vai ganhar, quem vai lucrar mais. E isso não pode estar sobreposto, isso não pode ser usado para enganar a população, para que essa obra possa trazer consequências para a vida das pessoas e da nossa também, que estamos aqui ouvindo. Então, a fala da ministra Marina, embora responsável, embora dentro do ponto de vista de um equilíbrio político, de quem faz parte de um governo, que tem uma série de outras frentes, de outros interesses também que precisam ser articulados, negociados também, ela deixa muito claro o conhecimento dela a respeito dessas consequências. Sobre a potássio, sobre a exploração de potássio em Autazes, o presidente Lula foi questionado durante uma entrevista na TV Norte e falou a respeito que seria importante se respeitasse o meio ambiente. É preciso entender que as questões ali são muito mais complexas também e envolve o apagamento, a invisibilidade dos indígenas Mura. É uma terra indígena de uso tradicional há mais de 200 anos, há muito mais de 200 anos, na verdade. Mas nessa específica, onde já está tendo uma série de perfurações, licenciamentos e uma série de violências contra esses indígenas, há questões que estão passando por cima da legislação dos direitos dos povos originários, por cima da Constituição Federal. É uma violência que está acontecendo contra esses povos indígenas e, na resposta, a ministra Marina Silva, ela acaba deixando claro que tem conhecimento a esse respeito e vai no ponto certeiro da questão. Ela disse, olha, a consulta aos povos indígenas é uma exigência. E ela não é uma exigência só de legislação brasileira, não. Ela é uma
exigência de convenções internacionais que o Brasil é signatário. Então, olha, é uma exigência e precisa ser respeitado. E quando o governo federal, os órgãos federais precisam se manifestar a esse respeito, eles vão cumprir com a sua responsabilidade. Se é território indígena, portanto, esse licenciamento que é feito pelo órgão estadual é irregular. É irregular. Em algum momento, a legislação brasileira vai ter de corrigir esse erro, esse problema. Muito bem. Rosiane, mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma coisa que você queira analisar em relação a essa entrevista da Marina Silva, falando também de questões importantes aqui para o Estado? Nada neste momento. Neste momento, não. Acho que tem muitas questões que precisam ser exploradas. Tem muitas questões, hoje tem uma matéria no jornal O Globo, de página inteira, que eles colocam como título que a questão ambiental é tratada em segundo plano na disputa pela Prefeitura de Manaus. Eu penso que nem em segundo plano. Ela não está sendo tratada. Muito bem. Rosiane Carvalho, então, conosco aqui hoje no Primeira Edição, trazendo informações também sobre a entrevista de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, sobre BR-319 e a exploração de potássio aqui na nossa região. Valeu, Rose. Obrigado pela participação. Obrigada também. Um beijo para todo mundo. Bora pro